Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 11, versículo 19, o ponto 12, a grande tribulação e o ano do jubileu. Bom, nesse ponto aqui do capítulo 11, versículo 19, eu tenho enfatizado o momento do encontro de Jesus com Israel, falando principalmente daqueles tempos determinados por Deus, ou daquelas festas, né? São chamadas de as 7 festas, mas na verdade a expressão bíblica é os 7 tempos determinados por Deus. Bom, tinha vamos considerar um tempo determinado por Deus, que ele não está naquela listagem dos 7 tempos determinados por Deus, ou das 7 festas, que é o ano do jubileu. Como aconteceu no ano de 2014, que nós tivemos um ano do jubileu, algo raro que acontece de 50 em 50 anos, né? Então, o ano do jubileu, naquele momento, ele foi assim importante para Israel, e houve até uma expectativa no mundo teológico, porque alguns consideravam que esse segundo ano do jubileu, desde da independência do Estado de Israel, representaria alguma coisa especial, que Jesus estaria voltando, né? Pois bem, o comentário diz: ao observar que os 7 tempos determinados por Deus, devemos observar também o tempo determinado do jubileu. O último ano do jubileu israelita aconteceu em outubro de 2014. Era para falar só ano do jubileu, mas lembrando que a Babilônia Apocalíptica ela fez a versão pervertida dela do ano do jubileu, né? Então estou falando, claro, do ano do jubileu israelita. O termo jubileu deriva do hebraico yovel e se traduz por trazer de volta. Então, jubileu foi um termo que eles vão vamos dizer, usar principalmente os gregos, porque era um período de 50 anos. Ok? Então, esse termo, yovel, no hebraico, significa trazer de volta. Então, era o ano em que recebia-se algo que você havia perdido. Era também chamado de o ano aceitável de Yahvé. Também era chamado de o dia da restituição, ou ainda o ano da remissão. Por quê? Porque no ano do jubileu, né, todas as dívidas, né, tudo que o homem estava endividado era perdoado. E é claro que as dívidas financeiras, elas se tornaram também um símbolo de dívida espiritual. Se você estava com uma dívida financeira, você tinha que entregar o seu filho, né? E ele seria escravo, servo de alguém. Então, o ano do jubileu ele tinha o simbolismo do momento da libertação. O comentário prossegue. No ano do jubileu, o servo se tornava livre, tendo apenas Yahvé como seu senhor, ou tendo apenas Yahvé como seu Adonai. Então, era um ano, né, em que os homens serviam tão somente a Yahvé, ou seja, ninguém tinha algum outro senhor aqui na terra. A terra que um dia lhe pertenceu voltava a ser sua, né, era restituído. Ou seja, esse era o dia da restituição para eles. O homem se tornava livre de dívidas. Era um ano em que o homem se dedicava somente a Yahvé. Não exercia nenhum outro trabalho. Nesse período, era um ano também sabático, que eles deveriam descansar a terra. E era assim como o sábado dos sábados, porque ele tinha 7 sábados, 7 semanas, né, de anos, 49 anos. Bom, e depois desses 49 anos, como teve 7 sábados também, porque a cada semana, a 7ª semana era um sábado. Então, depois de 49 semanas, né, tinham 7 sábados. Então, o ano do jubileu, o ano aceitável de Yahvé, era o sábado dos sábados. Prosseguindo. Durante o milênio, falando agora do evento escatológico de Apocalipse 20, que significa o reino de Deus implantado na terra. Durante o milênio, certamente toda a humanidade celebrará o ano do jubileu. Né? Então, o que significa isso?
vai haver uma conversão tão grande no mundo em que os homens se dedicarão a ter um ano em que eles entreguem para Deus. Esse ano nós vamos trabalhar, nós não vamos fazer nada, nós vamos fazer poupança, vamos economizar para que nesse ano do jubileu a gente se dedique só ao Senhor. Israel já está buscando isso hoje. Nós veremos reportagens de ações do governo de Israel hoje se preparando para o próximo ano sabático, que começa agora em setembro de 2021. Teve o ano do jubileu em 2014 e começou então uma primeira semana dessas 7 semanas que formavam os 49 anos. Então, quando que termina essa primeira semana desse jubileu? É nesse ano agora de 2021. Em setembro de 2021, então vai começar um outro ano, o ano sabático. Após 7 semanas de anos, a humanidade congelará as suas atividades e se dedicará apenas à obra do Senhor. Ao chegar o ano do jubileu, o servo aguardava até o Yom Kippur. Ao soar da trombeta, ele estava livre para partir. Então, quando chegava o ano do jubileu, eles esperavam até a Rosh Hashanah, ou o tempo determinado das trombetas, ou a festa das trombetas, que é a próxima festa que vai se cumprir. Nós vimos isso na aula passada, das 7 festas, dos 7 tempos determinados por Deus, 4 se cumpriram na morte e ressurreição de Jesus e o Pentecoste na inauguração da igreja. E restaram 3 festas. A próxima festa é a festa da trombeta, que vai acontecer agora em setembro, de 2021. O comentário prossegue. Em 2014, foram vistas manifestações de esperanças judaicas. Era o ano do jubileu. Ou seja, um período de 50 e 50 anos é uma festa que normalmente o homem ele vive uma na vida. Tá bom? Algumas pessoas podem viver 2, dificilmente alguém viverá 3 festas do jubileu. Então, todos aqueles que de alguma maneira estudam as profecias e esperam os cumprimentos proféticos, quando chegou o ano do jubileu, começaram muitos comentários sobre algo de especial acontecer, assim como aconteceu também no ano 2000. Tá bom? O comentário prossegue. Muitos aguardaram até o dia 3 de outubro de 2014, na esperança da manifestação do Messias no Yom Kippur. Porque chegou o ano do jubileu, começou o ano do jubileu, 10 dias depois é o Yom Kippur. Quando começa o ano, tem a Rosh Hashanah, 10 dias depois, o Yom Kippur. O comentário prossegue. Chegou ao tempo determinado das trombetas e Yom Kippur em 2014 e nada aconteceu. Até alguns cristãos ficaram ansiosos, visto que o ano do jubileu marcou o início do ministério de Jesus. Existe um cálculo complicado, que alguns às vezes não chegam a um consenso sobre o ano do jubileu. Existe uma divisão de interpretação, mas acredita-se que o ano 26 da era cristã foi um ano do jubileu. E o ano 26 da era cristã, ele marca o início do ministério de Jesus, mais ou menos no ano 26 da era cristã. E por isso nós sabemos que Jesus Cristo vai anunciar, eis aqui o ano do jubileu, eis aqui o ano aceitável do Senhor. Então, o comentário diz, o ano do jubileu marcou o início do ministério de Jesus, no ano 26 da era cristã. Ou seja, no momento que Jesus iniciava o seu ministério terreno. Então, normalmente, como os cristãos interpretam? Interpretam, olha, o ano do jubileu se cumpriu. Aquele era o ano do jubileu para a humanidade. Jesus Cristo trouxe o ano do jubileu. A diferença é que nós cristãos já estamos vivendo o ano do jubileu.
Os israelitas ainda não vivem o ano do jubileu, mas o ano do jubileu já se cumpriu. O comentário prossegue. Foi por isso que ele, Jesus, anunciou que era chegado o ano do jubileu, que era chegado o ano aceitável do Senhor. Está em Lucas capítulo 4, versículo 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o que é esse ano aceitável do Senhor? Era o ano do jubileu, né? O ano do retorno, o ano da restituição. Era também o cumprimento da profecia de Isaías, ou seja, Jesus Cristo, ele está dizendo que a profecia de Isaías se cumpriu nele, porque Isaías, ele é o profeta, chamado de o profeta messiânico. Então ele anunciou que o Messias viria e apregoaria o ano aceitável do Senhor, né? Que o Senhor viria na terra. Isaías 61, versículo 2 diz: apregoar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Para Israel, esse ano aceitável do Senhor ainda vai começar, mas o ano aceitável do Senhor, como foi profetizado no Antigo Testamento, ao simbolismo dele, ele se cumpriu no dia que Jesus começou a pregar o Evangelho. Ele falou, eis aqui o ano aceitável do Senhor, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele começou naquele momento para todos que aceitavam a palavra de Jesus. Prosseguindo, mas, passado o ano de 2014, as expectativas se mostraram infundadas. O ano aceitável de Yahvé faz referência à era messiânica, que a igreja cristã já está vivendo, mas que Israel ainda entrará nela, ou seja, a era messiânica para Israel ainda vai começar. O comentário prossegue. Mas o fato do ano de 2021, no mês de setembro, ao 6º dia, dar início ao ano sabático, tem causado expectativa em muitos, ou seja, as pessoas estão falando, né? Bom, após esse ano do jubileu, então qual será a primeira semana dessas semanas proféticas, como Deus coloca 7 anos, né? 7 dias, 7 anos. Então será exatamente agora em setembro de 2021. Então, em setembro de 2021, chega o tempo determinado das trombetas. Israel está celebrando essa festa das trombetas há muito tempo. E vai celebrar de novo agora, né, em setembro, no dia 6 de setembro de 2021. Eu coloco agora um comentário sobre o governo de Israel e como eles estão reagindo a esse ano sabático. Diz o seguinte, um comentário interessante do site cafetorá.com. É um site interessante para vocês lerem. Diz o seguinte: o Estado de Israel aprovou hoje uma série de decisões governamentais que visa dar suporte à guarda do ano sabático, que deverá ter início em setembro de 2021 e se encerrará em setembro de 2022. O orçamento visa indenizar agricultores, facilitar a importação e até mesmo a compra temporária de terras, a fim de evitar a violação das regras judacais. Bom, esse site que é muito interessante, você pode ler esse artigo completo que ele fala sobre o ano sabático, mas é interessante ele dizer que o governo de Israel, na atualidade, eles estão com um cuidado especial com esse ano sabático. Esse ano sabático, então, eles vão, vamos dizer, gerar recursos para que o fazendeiro ele possa ficar sem plantar, porque, claro, é algo que a pessoa tem que se programar. Ela vem trabalhando 6 anos e no 7º ela não vai plantar, ela vai viver de tudo que ela colheu, de tudo que ela economizou. É um sábado de descanso para a terra,
Isso cientificamente é provado hoje que a Terra realmente ela precisa de descanso para ela poder se recuperar, né? E assim ela continuar, vamos dizer, executando a sua função. Cada semente que for jogada, a terra está rica para fazer aquela semente germinar. E eu concluo o comentário dizendo: o próximo ano sabático inicia na festa de Rosh Hashanah, no tempo determinado da trombeta, em 6 de setembro, às 18 horas, né, desse ano de 2021. Então, é um ano importante aí para quem está esperando mais um sinal especial.